No coração da América Central, envoltas pela umidade densa das florestas tropicais e pelo sussurro antigo do vento entre as folhas, repousam dezenas, talvez centenas, de enigmáticas estruturas que continuam a intrigar arqueólogos, astrônomos e teóricos do mundo inteiro. As esferas de pedra da Costa Rica, perfeitamente redondas, misteriosamente posicionadas e inexplicavelmente precisas. Feitas de um material extremamente duro, o granodiorito, menos algumas dessas esferas chegam a pesar mais de 15 toneladas, com diâmetros que ultrapassam 2 metros. Elas foram encontradas nos locais mais inusitados. Enterradas em fazendas, dispostas em padrões geométricos em florestas, alinhadas em grupos perfeitos e até enterradas parcialmente no solo, como se quisessem esconder parte do seu significado. Mas a pergunta que ecoa há mais de um século permanece: quem as fez? Como? E por quê? O mistério começa com o fato de que não há registros escritos, desenhos ou tradições orais confiáveis das civilizações nativas costarriquenhas que expliquem a origem dessas esferas. Algumas foram descobertas em 1939, quando uma empresa americana, enquanto desmatava a selva para plantar bananas, começou a explodir dinamicamente pedaços de floresta. A certa altura, trabalhadores tropeçaram em enormes bolas de pedra. Algumas, infelizmente, foram destruídas por pura curiosidade. Menos acreditava-se que escondiam ouro em seu interior. Outras foram removidas, roladas ou deslocadas, sem nenhum tipo de cuidado arqueológico. Com o passar dos anos, dezenas dessas esferas foram sendo levadas para praças, museus, jardins, casas particulares, como se fossem simples objetos decorativos. Mas à medida que estudiosos começaram a analisar suas proporções matemáticas e alinhamentos geográficos, uma nova e perturbadora possibilidade surgiu. As esferas não estavam colocadas ao acaso. Elas seguiam um padrão. Algumas formações pareciam representar constelações, outras seguiam alinhamentos solares e lunares, e outras, ainda mais misteriosas, pareciam marcar linhas geomagnéticas e pontos de energia da Terra, menos como se fossem parte de um gigantesco mapa cósmico esculpido no solo. E só compreensível do alto ou do espaço. Mas vamos por partes. Para entender a grandiosidade dessas esferas, precisamos lembrar que a Costa Rica pré-colombiana era ocupada por sociedades relativamente simples, do ponto de vista arquitetônico. Casas de madeira, artefatos de cerâmica, pequenas aldeias, nada que indicasse uma capacidade tecnológica para esculpir, mover e posicionar blocos esféricos com precisão submilimétrica. A margem de erro de algumas esferas chega a ser inferior a 0,5%, algo comparável à precisão usada hoje em esferas metálicas industriais. Além disso, não existem pedreiras de granodiorito nas áreas onde a maioria das esferas foi encontrada. Isso significa que elas foram transportadas de locais distantes, através de terreno irregular e sem ferramentas modernas. Mas como? Sem rodas, sem animais de carga, sem guindastes. Como mover uma pedra esférica de 10 toneladas por dezenas de quilômetros? Sem esmagar ou solo. Quebra a estrutura ou perder sua forma perfeita? Essa é uma das grandes questões que os arqueólogos ainda evitam responder diretamente. Teorias oficiais dizem que talvez tenham usado martelos de pedra, fogo e água para moldar os blocos. Mas isso levaria décadas de trabalho contínuo para produzir uma única esfera, menos e mesmo assim, sem a precisão encontrada em várias delas. E ainda resta o problema do transporte, do alinhamento e do porquê. A parte mais fascinante do mistério está na disposição das esferas. Pesquisas mais recentes, baseadas em mapeamento via satélite e drones, sugerem que as esferas estão alinhadas com eventos astronômicos específicos. Algumas apontam diretamente para o ponto do nascer do Sol durante o solstício de inverno. Outras seguem o trajeto da Lua em fases lunares particulares. E outras, surpreendentemente, parecem replicar o padrão de constelações como Orion, Pleiades e Sirius. O que isso significa? Significa que quem quer que tenha construído essas esferas possuía conhecimento astronômico avançado e entendia conceitos de alinhamento celeste, movimentação da Terra e ciclos planetários. Mas essas sociedades simples Costa Rica não tinham telescópios, nem matemática avançada, nem mesmo linguagem escrita em larga escala. Então, de onde veio esse conhecimento? É aqui que entram as teorias mais ousadas e perigosas. Alguns estudiosos alternativos acreditam que as esferas sejam vestígios de uma civilização anterior aos registros conhecidos,
talvez uma ramificação de um povo global perdido, menos algo como a lendária Atlântida. Outros acreditam que as esferas são marcadores de energia da Terra dispostos para criar ressonâncias geomagnéticas em pontos específicos, como se fossem parte de uma rede planetária semelhante às linhas de lei na Europa ou os Nazca Lines no Peru. Há também quem acredite que as esferas tenham sido colocadas ali como mensagens para o céu, uma tentativa de comunicação com seres de outros mundos, utilizando geometria pura como linguagem universal. E se essa ideia parece absurda, pense bem, se hoje quiséssemos enviar uma mensagem para civilizações extraterrestres, usaríamos imagens matemáticas, padrões repetitivos, posições de estrelas, exatamente os mesmos elementos que essas esferas parecem representar. Então a pergunta que precisa ser feita não é quem fez as esferas, mas sim, quem ensinou aqueles povos a fazê-las. Os registros históricos são silenciosos, os relatos indígenas são vagos, e os arqueólogos tradicionais preferem não mergulhar fundo demais nesse enigma. Mas há algo que todos concordam: essas esferas são únicas, não existe nada igual em nenhum outro lugar do planeta. E o silêncio em torno delas pode ser tão significativo quanto as próprias pedras. O governo da Costa Rica finalmente reconheceu o valor das esferas. E, em 2014, a Unesco declarou parte do conjunto como Patrimônio Mundial da Humanidade. Mas muitos acreditam que as esferas mais importantes já foram removidas, escondidas ou perdidas. Há relatos de que algumas foram levadas para os Estados Unidos. Outras desapareceram misteriosamente de museus. E há quem afirme que algumas foram enterradas de novo para protegê-las, ou para esconder o que está embaixo delas. Sim, você ouviu certo. Há esferas que estavam parcialmente enterradas, e quando foram escavadas, revelaram estruturas circulares subterrâneas, feitas com pedras planas, formando o que alguns chamaram de bases ritualísticas. Outros dizem que poderiam ser portais energéticos, ou marcadores de templos antigos que foram totalmente destruídos pela selva ou pelo tempo. E então surge a hipótese final. E se essas esferas forem fragmentos de um sistema de conhecimento global, espalhado pelo mundo por uma civilização mãe que desapareceu antes mesmo da história ser escrita? E se essas esferas forem pontos de ativação, portais adormecidos, ou marcadores de algo que ainda não fomos capazes de decifrar? A verdade é que cada uma delas parece conter mais do que pedra. Elas carregam silêncio, simetria e propósito. E o mais inquietante de tudo, apesar de termos satélites, drones, universidades e inteligência artificial, ainda não conseguimos explicar como foram feitas. Ou por quê. Talvez, como em tantas outras vezes na história, tenhamos descoberto algo muito maior do que somos capazes de entender. E talvez, quem as criou já soubesse disso. As esferas da Costa Rica não são apenas artefatos. São perguntas, são avisos, são mensagens talvez para nós, ou talvez para alguém menos, ou algo que ainda está por vir.